Eu nasci numa família de agricultores. Quando pequeno, perdi meus pais e eu e meu irmão mais velho dependíamos um do outro. Éramos muito pobres e as pessoas nos menosprezavam. Eu costumava pensar, eu vou para a escola estudar e um dia eu vou estar acima dos outros. Infelizmente, eu tive que largar a escola no segundo ano do ensino médio, porque não tínhamos dinheiro. O meu sonho de ficar acima de todos os outros foi destruído. E eu fiquei totalmente arrasado. Em 1990, encontrei minha fé no Senhor Jesus. O pregador disse que, crendo no Senhor, nós encontraremos paz nesta vida e teremos vida eterna na vida vindoura. Também disse que, quanto mais pessoas convertêssemos espalhando o Evangelho, mais abençoados seríamos. Receberíamos nossa recompensa e nossa coroa, e reinaríamos como reis ao lado de Deus. Naquela época, eu li isto na Bíblia. Eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Eu guardei a minha fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Eu decidi, então, abandonar a minha família para espalhar o Evangelho para Deus. Eu estava cheio de energia e, em menos de um ano, converti centenas de pessoas. O número de convertidos crescia e, em 1997, já tínhamos fundado centenas de igrejas, com mais de 30 mil pessoas. Eu tinha a última palavra em tudo que dizia respeito às igrejas. E não importava em qual igreja eu fosse trabalhar, os irmãos e irmãs me recebiam com respeito e me levavam para onde eu quisesse ir. Providenciavam comida deliciosa e uma boa cama, e também pagavam minhas despesas. Eu passei a gostar dessas coisas. Um dia, uma líder de nível superior nos chamou para uma reunião e disse que havia agora uma denominação chamada Relâmpago do Oriente, que pregava que o Senhor Jesus já havia retornado como Deus Todo-Poderoso. E nos disse que seus sermões eram muito altivos. Disse que muitos bons membros de congregações tinham sido roubados por eles. E que até 2 colaboradores da nossa igreja, os irmãos Wang e Wu, tinham aceitado o Relâmpago do Oriente. A líder pediu que rejeitássemos esses 2 irmãos e que, se víssemos alguém ouvindo os sermões da Relâmpago do Oriente, deveríamos expulsá-lo imediatamente. Tudo isso me deixou perplexo. Eu conhecia muito bem esses 2 irmãos. Eram versados na Bíblia e acreditavam sinceramente no Senhor. Eu não entendia como poderiam ter aceitado o Relâmpago do Oriente. Com o fim do ano chegando, esses 2 irmãos me fizeram uma visita de surpresa. Eu hesitei bastante antes de abrir a porta para eles, temendo que tivessem vindo para me enganar. Mas então pensei, qualquer que seja o caso, eu creio no Senhor. E não posso expulsar estes 2 irmãos da minha casa. Assim, pedi que entrassem. Disseram que, a fim de acolher o Senhor, eu devia me concentrar em ouvir a voz de Deus e não me recusar a buscar ou investigar a verdade por medo de ser enganado. Então me explicaram em detalhe como ser uma virgem sábia que ouve a voz de Deus e como distinguir o caminho verdadeiro do falso. Eu achei que o que eles disseram naquele dia foi refrescante e iluminador. Eu fiquei totalmente convencido. Ao se despedirem, eles me deram um livro, dizendo que ele continha as declarações de Deus Todo-Poderoso e me encorajaram a lê-lo e não perder a chance de acolher o Senhor. Quando eles se foram, eu comecei a ficar preocupado, achando que estava sendo enganado. Se a líder de nível superior descobrisse que eu tinha acolhido esses 2 irmãos em minha casa, eu seria expulso da igreja. Mas então eu pensei, se Deus Todo-Poderoso é realmente o Senhor Jesus retornado, e eu não investigar isso por temer a expulsão, isso não faria de mim uma pessoa que rejeita e resiste a Deus? Nesse momento, eu decidi investigar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Graças a Deus. Depois disso, eu lia as palavras de Deus Todo-Poderoso todos os dias. E os 2 irmãos comungavam comigo sobre os 3 estágios da obra de Deus para salvar a humanidade. Sobre o mistério da encarnação de Deus, como Deus faz sua obra de julgamento nos últimos dias para purificar e salvar o homem. Como Deus encerra eras, como o reino de Cristo é realizado na terra
E mais, eu nunca tinha ouvido nada parecido em tantos anos de fé no Senhor. E quanto mais eu ouvia, mais autoridade e poder as palavras de Deus Todo-Poderoso pareciam ter. Parecia-me cada vez mais que Deus Todo-Poderoso podia realmente ser o Senhor Jesus retornado e que eu devia investigar isso. Mas sempre me sentia dividido por dentro. Os pastores e presbíteros vinham condenando a Relâmpago do Oriente há anos e eu os tinha ajudado a blindar a igreja da melhor maneira possível, ao não permitir que ninguém tivesse contato com a Relâmpago do Oriente e expulsando qualquer um que aceitasse seu caminho. Se eu aceitasse a Relâmpago do Oriente, o que aqueles mais de 30.000 crentes abaixo de mim pensariam? Se todos aceitassem a Relâmpago do Oriente, seria maravilhoso. Mas se não fizessem isso, com toda certeza eles me rejeitariam. Então lembrei-me de como, chovesse ou fizesse sol, eu tinha pregado e trabalhado dia e noite, podendo ser pego pelo PC chinês, estabelecendo tantas igrejas com sangue, suor e lágrimas. Foi difícil chegar ao ponto em que eu estava agora, sendo tão respeitado por tantas pessoas. Como poderia jogar tudo isso fora? Além disso, mesmo que todos aqueles abaixo de mim na igreja aceitassem Deus Todo-Poderoso, eu ainda seria capaz de ser o seu líder? Mas então eu pensei, se Deus Todo-Poderoso é realmente o Senhor Jesus retornado, e eu não o aceitar, eu não estarei perdendo a minha chance de acolher o Senhor? Sim. Fiquei remoendo isso, incapaz de decidir o que fazer. Nesse momento, a minha esposa me surpreendeu. Ela veio correndo depois de ouvir as palavras de Deus Todo-Poderoso e disse: eu ouvi as palavras de Deus Todo-Poderoso e acredito que são a voz de Deus. Se Deus Todo-Poderoso é mesmo o Senhor Jesus retornado, devemos investigar e aceitar isso o mais rápido possível. Isso mesmo. Muito irritado, eu respondi: eu sei disso, é claro, mas não é tão simples. Os líderes e colaboradores da nossa igreja blindaram a igreja para que ninguém pudesse investigar a Relâmpago do Oriente. Se eu aceitar o caminho deles, com certeza eles me rejeitarão. Mas isso só deixou minha esposa agitada e ela disse: para que acreditamos no Senhor por todos esses anos? Não ansiamos pela vinda do Senhor para sermos arrebatados para o reino dos céus? Agora que o Senhor voltou, mesmo não sendo um líder, você deve aceitar a obra de Deus e acolher o Senhor. Sim. Eu disse que concordava com ela, mas por dentro eu pensei: você tem a mente simples de uma mulher. Preciso pensar em mais de 30.000 pessoas. Devo prosseguir com cautela. Preciso refletir um pouco mais sobre isso. Muitos meses passaram sem que eu aceitasse a Relâmpago do Oriente. Durante esse tempo, irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso me visitaram com frequência. Comungaram comigo com paciência. E eu senti no coração que essa era, de fato, a obra de Deus. Mas por não conseguir desistir da minha posição, eu ainda me recusava a aceitá-la. Depois de um tempo, os irmãos e irmãs perceberam o estado em que eu estava. Certa vez, numa reunião com os irmãos Bai e Song, o irmão Song compartilhou suas experiências comigo. Ele disse que também já tinha sido líder de igreja, responsável por algumas dezenas de igrejas. Quando alguém pregou o evangelho para ele, ao ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, ele teve a certeza de que Deus Todo-Poderoso era o Senhor Jesus retornado. Mas quando chegou a hora de aceitar isso para valer, ele começou a ter dúvidas. Se eu aceitar Deus Todo-Poderoso, ainda poderei ser um líder? Ainda poderei liderar tantas pessoas? Então ele se lembrou da parábola de Jesus sobre os lavradores maus em Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 41. Um homem proprietário plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e edificou uma torre. Depois arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. E quando chegou o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, espancaram um, mataram o outro e a outro apedrejaram. Depois enviou ainda outros servos, em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: a meu filho, eles terão respeito. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo,
e apoderemo-nos de sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer miseravelmente a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe entreguem os frutos. O irmão Song contou que teve uma forte sensação de repreendimento. O senhor tinha lhe confiado seu rebanho, e agora o senhor tinha retornado. Em vez de guiar os irmãos e irmãs para acolher o senhor, ele estava tentando usurpar o rebanho do senhor a rejeitar o senhor. Disse que agia exatamente como aqueles lavradores maus, e que era um servo mau que resistia ao senhor. Ele perguntou a si mesmo: eu acredito em Deus para poder ser um líder? Eu faço isso por status e sustento? Sou realmente um crente em Deus? Sim. Ele sentiu muito remorso ao refletir sobre essas coisas. Então confessou e se arrependeu a Deus e aceitou Deus Todo-Poderoso. Depois espalhou o evangelho a todos os irmãos e irmãs abaixo dele. Quando eu ouvi a comunhão dele, eu me senti muito envergonhado e transtornado. Para proteger meu próprio status, eu adiava aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso, mesmo sabendo que realmente era a obra de Deus. Também não permitia que os irmãos a investigassem. Me recusava a entregar as ovelhas de Deus a ele. Eu era um servo mau e merecia ser amaldiçoado e punido. Mas aí, então, eu pensei em como eu havia blindado a igreja. Que nenhuma pessoa da minha igreja tinha aceitado a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Pensei, se eu aceitá-la, não estarei dando um tiro em meu próprio pé? Onde ainda poderei mostrar meu rosto? Se as pessoas em minha igreja descobrirem que aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, elas me odiarão e me rejeitarão. E aí, então, eu ficarei sem nada. Então decidi que era melhor não aceitá-la. Alguns dias depois, em uma outra reunião com os dois irmãos, eu compartilhei com eles as minhas preocupações. Eu era tão enganoso na época e fiquei fazendo rodeios, perguntando: se as pessoas que eu lidero também acreditarem em Deus Todo-Poderoso, quem as liderará? Serão os mesmos líderes e os mesmos colaboradores de agora? O que eu realmente queria dizer era: ainda terei que liderar e gerenciá-los. Mas o irmão Bai me surpreendeu quando disse: quando aceitamos a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, é o próprio Deus quem nos lidera, nos rega e nos pastoreia. Aqui na nossa igreja dominam Cristo e a verdade. Os líderes da igreja são eleitos e assim, qualquer um que entenda a verdade e possua a realidade, que possa regar os irmãos e irmãs e resolver seus problemas práticos, é esse que é eleito. Certo. Continuou: se você buscar a verdade, também poderá ser escolhido como líder. Existem muitos tipos de deveres diferentes na igreja. Os líderes, os pregadores do evangelho, cada um tem a sua função. Não há importante ou não importante, nem status alto nem baixo. Todos são iguais diante de Deus, o que é muito diferente das denominações religiosas. E quanto mais eu ouvia o irmão Bai, mais eu baixava a crista. E então, cabisbaixo, eu pensei: acho que, depois disso, eu nunca mais poderei ser líder de tantas pessoas. O irmão Song percebeu como eu me sentia e comungou comigo sobre a experiência do rei de Nínive. Ele disse: o rei de Nínive era o governador de uma nação. Quando ouviu Jonas pregando as palavras de Deus, dizendo que Nínive seria destruída, ele desceu de seu trono e levou toda a cidade a vestir sacos, se cobrir de cinzas e a cair de joelhos para confessar e se arrepender a Deus. Deus teve misericórdia e a cidade deles foi então poupada. Continuou: como líder da igreja, você não deveria imitar o rei de Nínive agora, diante de um evento tão grande como a vinda do Senhor, e levar irmãos e irmãs a confessar e se arrepender a Deus? E o que ele disse realmente me comoveu bastante. Ele tinha razão. O rei de Nínive era o governador de uma nação. Se alguém em posição tão alta era capaz de se humilhar e confessar e se arrepender a Deus, por que eu não podia renunciar ao meu status e aceitar a obra de Deus dos últimos dias? Sim. O irmão Song continuou e disse: quando o Senhor Jesus realizou a sua obra, os fariseus
Queriam proteger sua posição e seu sustento. E tudo fizeram para resistir ao Senhor Jesus e o condenar, mantendo os fiéis sob seu controle. O Senhor Jesus os repreendeu, dizendo: Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Pois nem vós entrais, nem aos que entrariam, vós permitis entrar. Então ele me disse: Deus, expressando a verdade e realizando a obra de julgamento nos últimos dias, é o evangelho da vinda do reino dos céus. Primeiro você acreditou nas mentiras que ouviu e obedeceu aos líderes religiosos quando selou a igreja, impedindo os irmãos e irmãs de aceitarem a obra de Deus dos últimos dias. Ao fazer isso, você desafiou a Deus. Agora, você leu as palavras de Deus Todo-Poderoso e concluiu que ele é o Senhor Jesus retornado. Se continuar a se recusar a aceitar a obra de Deus e não contar aos irmãos e irmãs as novas do retorno do Senhor, mantendo-os excluídos do reino dos céus, você sabe que pratica o mal e comete outro erro. Verdade. Ele disse: isso seria uma grande maldade contra Deus. Se irmãos e irmãs perderem sua chance de salvação porque você os impediu, isso seria uma dívida de sangue, que não quitaríamos nem morrendo várias vezes. Exatamente. No entanto, se você levar irmãos e irmãs para diante de Deus, eles não só não odiarão você, como serão gratos por compartilhar com eles o evangelho do reino celestial e o caminho da vida eterna. Sim. Então, o irmão Bai leu várias passagens das palavras de Deus. Vamos lê-las juntos. Excelente. Quando Deus se torna carne e vem operar entre os homens, todos o contemplam e ouvem suas palavras e veem os feitos que Deus opera de dentro de seu corpo de carne. Nesse momento, todas as noções do homem se tornam uma espuma. Quanto àqueles que viram Deus aparecendo na carne, eles não hão de ser condenados se voluntariamente lhe obedecerem, enquanto aqueles que, de propósito, se colocam contra ele serão considerados oponentes de Deus. Tais pessoas são anticristos, inimigos que deliberadamente se contrapõem a Deus. Existem aqueles que leem a Bíblia em igrejas majestosas e a recitam o dia inteiro. Porém, nenhum deles entende o propósito da obra de Deus. Nenhum deles pode conhecer Deus. Menos ainda pode algum deles estar de acordo com sua vontade. Todos eles são pessoas inúteis e vis, cada uma se empinando para repreender a Deus. Eles intencionalmente se opõem a Deus, mesmo quando carregam o estandarte dele. Afirmando ter fé em Deus, ainda comem a carne e bebem o sangue do homem. Todas as pessoas, assim, são diabos que devoram a alma do homem. Demônios chefes que deliberadamente se interpõem aos que tentam entrar na senda certa. E pedras de tropeço que impedem os que buscam a Deus. Elas podem parecer ter uma constituição robusta, mas como os seus seguidores podem saber que eles são anticristos que levam outros a resistir a Deus? Como os seus seguidores poderiam saber que eles são demônios, devoradores de almas humanas? Depois dessa leitura, me senti muito angustiado. Foi como levar um tapa na cara e ficar vermelho como uma beterraba. Queria que o chão se abrisse e me engolisse. Eu sabia muito bem que o Senhor Jesus tinha retornado e que ele estava expressando muitas verdades e realizando a obra de julgar e purificar o homem. Mas a fim de proteger minha posição e meu sustento, eu não aceitava a obra de Deus dos últimos dias e blindava a igreja, para que as ovelhas de Deus não ouvissem sua voz e voltassem para ele. Qual era a diferença dos fariseus que resistiram ao Senhor Jesus? O Senhor é o nosso pastor, e agora ele tinha voltado para chamar suas ovelhas de volta. Eu devia devolver as ovelhas de Deus a ele. Como poderia continuar a proteger minha posição agora? Devia esperar até que a punição de Deus caísse sobre mim? Eu não podia mais desafiar a Deus. Mesmo se deixasse de ser líder e todos me rejeitassem, mesmo assim eu devia aceitar a obra de Deus dos últimos dias, guiar os irmãos e irmãs para diante de Deus e devolver seu rebanho a ele. Graças a Deus. Graças a Deus. Pensando sobre isso, eu decidi aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias e começar a pregar o evangelho àqueles que eu liderava. Isso é ótimo.
Algum tempo depois, com a orientação do Espírito Santo, mais de 10.000 pessoas na minha igreja aceitaram a obra de Deus dos últimos dias. Graças a Deus, eu finalmente tinha levado o rebanho de Deus para diante dele. E me senti em paz e à vontade. Que ótimo. 6 meses depois, cada vez mais gente de uma grande área se juntou à igreja. E as igrejas precisaram ser divididas por região e eleger líderes e colaboradores. No entanto, eu fui tão arrogante ao pensar, não importa como as igrejas sejam divididas, continuarei sendo líder devido à minha experiência e capacidade de trabalhar. Eu consigo administrar várias igrejas sem problema nenhum. No entanto, alguns dias depois, eu estava numa reunião com 2 irmãos quando um líder veio e me disse: agora é hora de espalhar o evangelho do reino. Precisamos que alguns irmãos e irmãs de calibre bom que conhecem bem a Bíblia espalhem o evangelho em outras áreas. É uma tarefa especialmente importante. Vocês 3 estariam dispostos a ir? Os 2 irmãos alegremente disseram que iriam. Mas eu não fiquei muito feliz com aquilo e pensei. Liderei igrejas em minha velha denominação durante anos, gerenciando milhares de pessoas. E agora, eu volto a pregar o evangelho enquanto alguns dos colaboradores abaixo de mim se tornam líderes. Como poderei voltar a dar as caras? Isso é humilhante. Eu pensei em todos os anos que tinha servido como líder, gozando de estima e sendo idolatrado onde quer que eu fosse, recebendo tudo que eu pudesse querer. Agora, eu tinha que voltar a sofrer para pregar o evangelho. Eu simplesmente não conseguia aceitar isso. Mas teria sido vergonhoso demais recusar a tarefa na frente dos outros, então concordei com relutância. Eu pensei comigo mesmo, devo pregar bem o evangelho. Contanto que consiga converter muitas pessoas, os irmãos e irmãs ainda me admirarão. E quando comecei, consegui me sair bem na pregação do evangelho. Não demorou e mais de 400 pessoas tinham aceitado a nova obra de Deus. Na época, eu senti que, não importava aonde eu ia, os irmãos e irmãs me recebiam com entusiasmo e me admiravam. Eu estava novamente desfrutando dos privilégios graças à minha posição, e meu entusiasmo em espalhar o evangelho aumentou. Em agosto do ano 2000, eu viajei com o irmão Liu para espalhar o evangelho. O irmão Liu era um crente em Deus Todo-Poderoso por mais tempo do que eu e comunicava a verdade com muita clareza. Eu também estava feliz porque achava ótimo poder aproveitar seus pontos fortes para compensar as minhas próprias deficiências. Nós 2 pregamos o evangelho para umas pessoas de uma denominação religiosa. Essas pessoas defendiam algumas noções religiosas e eu queria comungar com elas. Mas, por meu entendimento da verdade ser tão deficiente, eu estava ansioso para ajudar, mas não conseguia. No fim, o irmão Liu comungou com elas calmamente para refutar suas noções, falando de forma factual e sensata. Essas pessoas com quem estávamos comungando não aceitaram de primeira, mas ao ouvirem, foram tendo mais certeza de que o irmão Liu dizia era verdade, até que, finalmente, elas concordaram. Ao observar essa cena, eu senti inveja e admiração pelo irmão Liu e pensei, o irmão Liu se comunica com tanta clareza. Se isso continuar assim, o meu único papel será fazê-lo parecer bem, e os outros dirão que ele é melhor do que eu. Isso não pode ser. Devo me equipar com a verdade e tentar superar o irmão Liu. Quando voltei para casa, eu li as palavras de Deus do amanhecer ao anoitecer, me armando com as verdades de espalhar o evangelho. Até durante as refeições, eu refletia sobre o modo como o irmão Liu comungava, para eu saber como me comunicar com os alvos do nosso evangelismo, para que, no mínimo, eu me saísse tão bem quanto o irmão Liu. Mas, para minha surpresa, quando nós fomos pregar o evangelho de novo para aquelas pessoas, elas vieram com perguntas novas e, de novo, eu não me comuniquei claramente. Vê-las não entender o que eu estava dizendo foi realmente vergonhoso. Nesse momento, o irmão Liu rapidamente tomou a palavra e as pessoas o ouviram com atenção, concordando de vez em quando. E no fim tinham entendido tudo muito bem.
Eu, porém, só tinha sido bem-sucedido em me envergonhar e queria que o chão se abrisse e me engolisse. Eu pensei, eu vim aqui com o irmão Liu, mas não me comuniquei claramente e fui um inútil. Ele teve que intervir para ajudar as pessoas com seus problemas. Eu me senti muito humilhado. Para recuperar alguma dignidade, eu lembro de ter tirado vantagem de uma pausa que o irmão Liu fez em sua comunhão e aproveitado para dizer algumas palavras. No dia seguinte, todos aceitaram o Evangelho. Eu fiquei muito feliz, mas por dentro eu fiquei um pouco desanimado. Achei que o fato de aceitar o Evangelho não se deveu a mim e que eu não me apresentei bem. Depois de comermos, esses novos crentes nos pediram para contarmos nossas experiências. Então eu pensei, normalmente é o irmão Liu quem se destaca, mas desta vez devo aproveitar a oportunidade e falar sobre as minhas experiências, para que não pense que sou uma pessoa que não vale nada. Então eu falei sobre o trabalho que tinha feito, o sofrimento que tinha suportado e como tinha levado mais de 10 mil pessoas de volta para Deus. Eu realmente exagerei. Alguns desses irmãos e irmãs ficaram maravilhados. Alguns me admiraram, outros só ouviram com atenção. Eu fiquei encantado. Assumi uma postura ereta e falei com confiança. Quando voltei para casa, eu pensei, careço de muitas verdades ao espalhar o Evangelho. Será que eu devo buscar isso com o irmão Liu? Mas então eu pensei, se eu buscar isso com o irmão Liu, isso não mostrará que ele é melhor do que eu? Esqueça, me armarei com as verdades em segredo sem perguntar a ele. Mais tarde, quando fomos pregar o Evangelho novamente, os irmãos e as irmãs receberam o irmão Liu muito calorosamente. Reuniram-se em volta dele e perguntaram muitas coisas. Isso realmente me deixou muito irritado. E, cabisbaixo, eu fiquei de lado pensando, de que adianta eu estar aqui se o irmão Liu comunga tão bem? Aos olhos das pessoas, eu não estou sobrando? É ele quem sempre sobressai. E se isso continuar, ninguém me admirará. De repente, me ocorreu um pensamento rebelde. Eu não queria mais cumprir o meu dever com o irmão Liu. Depois de pensar nisso, sempre que eu e o irmão Liu íamos pregar o Evangelho, eu inventava uma desculpa. Dizia não estar me sentindo bem, preferindo ficar em casa. E mesmo quando acompanhava, eu não comungava. E só quando alguém me fazia uma pergunta, eu relutantemente comungava. Basicamente, eu não queria trabalhar com ele. Acabamos trabalhando juntos por mais de 2 meses. Eu competia pela fama e lutava por interesses pessoais. O meu estado foi piorando e ficando cada vez mais sombrio. Mas nunca pensei em me arrepender. Foi nesse tempo que Deus me castigou e disciplinou. Um dia, eu recebi a ordem de ir para o Nordeste da China para espalhar o Evangelho. Ao ouvir isso, fiquei muito feliz e pensei, finalmente, não vou mais precisar trabalhar com o irmão Liu. Agora chegou a minha vez de brilhar. E converter as pessoas pregando o Evangelho será mérito meu. Os irmãos e as irmãs vão me admirar. O que eu não sabia era que, durante a minha viagem, a polícia viu que eu estava sem a carteira de identidade e me prendeu pensando que eu era algum tipo de assassino em fuga. Por mais que eu tentasse explicar, eles não queriam ouvir e me torturaram por 3 dias e noites. Não me deixaram comer nada, nem dormir, nem tomar um gole d'água sequer. Me bateram até o nariz e a boca sangrarem e os olhos incharem a ponto de não abrirem. Eu fui reduzido a uma massa sangrenta. Eu lembro de ter desmaiado muitas vezes. A morte seria um alívio abençoado. Eu senti muita angústia no coração. E odiei aqueles diabos por serem tão malignos. A investigação não foi séria, sem provas, mas fui brutalmente interrogado. Na época, eu só fiquei orando a Deus, pedindo que Ele me protegesse e guiasse. Eu percebi que Deus estava permitindo que me acontecesse aquilo tudo para eu buscar a verdade e aprender. Então,
comecei a refletir sobre mim mesmo. Por que isso está acontecendo comigo? Então, uma das passagens das palavras de Deus me veio à mente. Quanto mais você buscar dessa forma, menos colherá. Quanto maior o desejo de status, mais sério a pessoa terá que ser tratada e mais terá que se submeter a grande refinamento. Tais pessoas são inúteis. Elas precisam ser lidadas e julgadas de modo apropriado para abrir mão dessas coisas. Se vocês buscarem esse caminho até o fim, vocês nada colherão. Sim. Enquanto contemplava as palavras de Deus, eu percebi como era grande o meu desejo de status. Refleti sobre o tempo que passei pregando o evangelho com o irmão Liu. Quando vi como ele comungava tão bem e todos o admiravam, eu fiquei com inveja e quis competir com ele para ver quem era melhor. Falei sobre minhas experiências na frente de novos crentes para me exaltar e exibir, para que me admirassem e idolatrassem. Ao não receber nenhuma admiração dos irmãos e irmãs, fiquei negativo e resisti e não quis mais trabalhar com o irmão Liu. No meu dever, eu só agia sem me envolver. Vi que não tinha cumprido o meu dever para testificar a Deus, mas que o tinha usado para obter fama e status. Eu era tão desprezível. Eu só busquei fama em meus interesses pessoais e nunca pensei em arrependimento, mesmo em escuridão tão profunda. Eu fui tão rebelde. Quanto mais pensava nisso, mais eu me odiava. Então orei a Deus. Eu disse, amado Deus, busquei status em meu dever, competindo pela fama, como tu deves ter me odiado. Agora tu estás me castigando e me disciplinando. E quero refletir sobre mim mesmo com seriedade e obedecer aos teus arranjos e orquestrações. Se eu sobreviver a isso, devo renunciar ao meu status e buscar a verdade com sinceridade. Para minha surpresa, quando eu me submeti e aprendi algumas lições, Deus me mostrou sua misericórdia. A polícia encontrou a minha identidade no sistema e, percebendo que eu não era assassino, eles acabaram me soltando. Graças a Deus. Quando voltei para casa, fui para o hospital fazer um exame que mostrou que a minha perna direita e uma costela estavam quebradas. Durante os meses seguintes, eu comi e bebi as palavras de Deus e refleti sobre mim mesmo ao me recuperar em casa. Um dia, li 2 passagens das palavras de Deus. Vamos assistir ao vídeo juntos. Que ótimo. Excelente. Maravilhoso. Coloque aqui. Está bem. Deus Todo-Poderoso diz: em sua busca, vocês têm muitas noções pessoais, esperanças e futuros. A obra atual tem a finalidade de lidar com seu anseio por status e seus desejos extravagantes. As esperanças, o status e as noções são todas representações clássicas do caráter satânico. A razão de essas coisas existirem no coração das pessoas é inteiramente porque o veneno de Satanás está sempre corroendo os pensamentos delas, e as pessoas são sempre incapazes de se livrar dessas tentações satânicas. Elas estão vivendo em meio ao pecado, porém não creem que seja pecado e ainda pensam: nós cremos em Deus, então Ele deve nos conceder bênçãos e arranjar tudo adequadamente para nós. Nós cremos em Deus, então temos de ser superiores aos outros e temos de ter mais status e um futuro melhor do que qualquer pessoa. Já que cremos em Deus, Ele deve nos dar bênçãos ilimitadas. Caso contrário, não se chamaria crer em Deus. Por muitos anos, os pensamentos nos quais as pessoas confiavam para sobreviver têm corroído seu coração ao ponto de elas se tornarem desleais, covardes e desprezíveis. Elas não somente carecem de força de vontade e determinação, mas também se tornaram gananciosas, arrogantes e obstinadas. Elas são totalmente desprovidas de qualquer determinação
que transcenda o ego, e ainda mais, elas não têm um pingo de coragem de se livrar das restrições dessas influências tenebrosas. Os pensamentos e a vida das pessoas são tão podres que suas perspectivas acerca de crer em Deus ainda são insuportavelmente horrendas. E mesmo quando elas falam de suas perspectivas acerca da crença em Deus, é simplesmente insuportável de ouvir. As pessoas são covardes, incompetentes, desprezíveis e frágeis. Elas não sentem repulsa pelas forças das trevas, nem amor pela luz e pela verdade. Em vez disso, fazem o máximo para afastá-las. Os pensamentos e perspectivas atuais que vocês têm não são todos assim? Já que eu acredito em Deus, eu deveria ser coberto de bênçãos e deveria haver garantia de que meu status nunca decairá e que permanecerá mais elevado do que o dos incrédulos. Vocês não têm nutrido esse tipo de perspectiva dentro de vocês por somente 1 ou 2 anos, mas há muitos anos. Sua maneira de pensar transacional é super desenvolvida. Embora tenham chegado a essa etapa hoje, vocês ainda não abriram mão do status, mas se esforçam constantemente para perguntar sobre ela e a observam diariamente, com um temor profundo de que um dia seu status seja perdido e seu nome arruinado. As pessoas nunca deixaram de lado seu desejo de tranquilidade. É difícil para vocês deixarem de lado seus prospectos e destino. Agora vocês são seguidores e ganharam algum entendimento sobre este estágio da obra. Contudo, vocês ainda não deixaram de lado seu desejo de status. Quando seu status é elevado, vocês buscam bem, mas quando é baixo, vocês não buscam mais. As bênçãos de status estão sempre em sua mente. Por que é que a maioria das pessoas não consegue se retirar da negatividade? A resposta não é invariavelmente por causa de prospectos desanimadores? O homem vive em meio à carne, o que significa que ele vive em um inferno humano. E sem o julgamento e castigo de Deus, o homem é tão imundo quanto Satanás. Como o homem poderia ser santo? Pedro acreditava que o castigo e o julgamento por Deus eram a melhor proteção e a maior graça do homem. Somente através do castigo e julgamento de Deus, o homem poderia despertar e odiar a carne, odiar Satanás. A disciplina estrita de Deus liberta o homem da influência de Satanás, o livra do seu próprio mundinho e lhe permite viver na luz da presença de Deus. Não há melhor salvação do que castigo e julgamento. Eu chorei muito quando li essas passagens. Finalmente percebi que Deus julga e castiga, não porque ele odeia o homem, mas porque quer salvá-lo. Ele queria corrigir a minha visão errada de buscar fama e status. Desde cedo eu vivia segundo os venenos satânicos de distinguir-se e honrar seus antepassados, e também de o homem luta para subir, a água flui para baixo. Eu queria me destacar dos demais sempre que podia e até sonhava com isso. Quando comecei a acreditar no Senhor, fiz sacrifícios e me despendi para obter um status elevado, para meus irmãos e irmãs me admirarem. Eu até quis reinar como um rei ao lado de Cristo. As minhas ambições não tinham limites. Quando ouvi o Evangelho de Deus Todo-Poderoso, eu soube que o Senhor tinha voltado. Mas por não conseguir abrir mão da minha posição como líder, eu não quis aceitá-lo. E quase me tornei um servo mau que impedia os fiéis de entrar no reino de Deus. Ao longo dos 2 anos desde que aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso, por fora parecia que eu tinha desistido da minha posição de liderança.
mas meu coração ainda estava sob o controle de fama e status. Quando irmãos e irmãs me admiravam e idolatravam, eu era feliz e tinha energia para o meu dever. Mas quando não me notavam, eu ficava abatido e irritado, e não queria mais cumprir meu dever. Vi que eu não estava cumprindo o meu dever para buscar a verdade, para mudar o meu caráter, nem para ser elogiado por Deus, mas para me destacar dos demais, para que outros me admirassem e para realizar meus desejos e ambições. Eu não estava descaradamente usando Deus e tentando enganá-lo. Eu estava desafiando a Deus. Certo. Eu estava vivendo segundo esses venenos satânicos, ficando cada vez mais arrogante, sem um pingo de humanidade e de razão. Sem o julgamento e as revelações das palavras de Deus, e sem seu castigo e sua disciplina, eu nunca teria percebido quão profundamente eu era corrompido por Satanás e quão era grande o meu desejo de status. Eu teria cobiçado cada vez mais as bênçãos do status e me tornado cada vez mais depravado, até ser amaldiçoado e punido por Deus. Finalmente, eu acabei entendendo que tudo o que Deus faz, seja julgar, castigar, punir ou disciplinar, tudo é salvação e amor pela humanidade. É verdade. Então, li isto nas palavras de Deus. O ponto de vista de Deus é exigir que o homem recupere o seu dever e sua condição originais. O homem é uma criatura de Deus. Então, não deveria se exceder fazendo quaisquer exigências a Deus, nem fazer nada além de cumprir seu dever como criatura de Deus. O homem deve, como criatura de Deus, cumprir também o dever de homem, independentemente de ser ou não ser o Senhor ou o cuidador sobre todas as coisas. Por mais alta que seja sua posição entre todas as coisas, o homem ainda é apenas um pequeno ser humano sob domínio de Deus, e não passa de um ser humano insignificante, uma criatura de Deus. E ele nunca estará acima de Deus. Como criatura de Deus, o homem deve procurar cumprir o seu dever de uma criatura de Deus e buscar amar a Deus sem fazer outras escolhas, pois Deus merece o amor do homem. Os homens que buscam amar a Deus não devem buscar quaisquer benefícios pessoais, nem buscar aquilo que pessoalmente anseiam. Este é o meio de busca mais correto. Se o que você busca é a verdade, se o que põe em prática é a verdade, e se o que obtém é uma mudança em seu caráter, então a senda que você trilha é a correta. Se o que você busca são as bênçãos da carne, o que põe em prática é a verdade de suas próprias noções. E se não há mudança alguma em seu caráter, se você não é nada obediente a Deus na carne e ainda vive na incerteza, o que você busca seguramente o levará até o inferno. Pois a sua senda é a senda do fracasso. Ser tornado perfeito ou ser eliminado depende da sua própria busca. O que também é dizer que o sucesso ou o fracasso depende da senda percorrida pelo homem. Verdadeiro. Depois de ler as palavras de Deus, eu entendi que sou um ser criado, que deveria assumir seu lugar correto, buscar amar a Deus, obedecer a Deus, se livrar de seus caracteres corruptos e cumprir seu dever como um ser criado. Essa é a única busca correta. Eu percebi também que se alcançamos ou não salvação e aperfeiçoamento, isso nada tem a ver com termos status ou não. Qualquer que seja o seu dever, o que Deus vê é sua sinceridade e sua obediência. Se ele busca a verdade e se o seu caráter de vida mudou. Quando percebi isso, eu fiz uma oração a Deus. Não importa que dever eu faça. No futuro, se tenho status ou não, desejo buscar a verdade com seriedade e cumprir bem o meu dever como um ser criado. Graças a Deus. Só mais de 2 meses depois, os meus ferimentos começaram a sarar e consegui sair para pregar o Evangelho novamente. O que mudou foi que eu não me sentia mais como se não tivesse status. E quando trabalhava com os outros, eu não queria mais ser o melhor. Eu senti
que cumprir o meu dever mostrava que eu tinha sido levantado por Deus. Graças a Deus. Então os anos se passaram e eu achava que estava livre das correntes e grilhões do status. Mas quando Deus arranjou uma nova situação para mim, meu desejo por status botou a cabeça para fora outra vez. Foi no inverno de 2012. A polícia prendia cristãos freneticamente. Foi um período muito ruim. Um dia, os líderes e diáconos organizaram uma reunião em nosso vilarejo. Um dos líderes viu que eu estava desocupado e pediu que eu ficasse numa esquina, como vigia. Devo dizer que eu não gostei nada disso, mas, pensando na segurança dos irmãos e das irmãs, eu concordei. Quando o líder foi embora, eu pensei, eu fui líder durante anos e sempre estive na rua pregando o evangelho. Era melhor encontrar uns crentes comuns para essa tarefa degradante de vigia. Por que eu preciso fazer isso? Vocês estão lá dentro numa reunião, enquanto eu estou aqui fora no frio, me expondo ao perigo. Isso não é porque eu não tenho status. Se fosse líder, eu não teria que servir como vigia. De repente, eu percebi que o meu desejo de status estava de volta. Sim. Então me apressei para orar a Deus, dizendo, amado Deus, agora eu devo cumprir esse dever degradante. E meu desejo de status reapareceu. Ó Deus, eu não quero me amarrar ao status de novo. Por favor, guia-me, para que eu possa me livrar dos grilhões do status. Então, eu li isto nas palavras de Deus. Algumas pessoas particularmente idolatram Paulo. Elas gostam de sair, dar palestras e trabalhar. Reunir-se e pregar, fazer com que as pessoas as ouçam, as venerem e girem em torno delas. Elas gostam de ter status na mente dos outros e de ter a sua imagem valorizada. Vamos analisar sua natureza a partir desses comportamentos. Qual é a natureza delas? Se elas realmente se comportam assim, isso mostra que elas são arrogantes e presunçosas, não adoram a Deus nem um pouco. Elas buscam um status mais elevado e desejam governar sobre outros, possuí-los e ter status na mente deles. Essa é a imagem clássica de Satanás. Os aspectos de sua natureza que se sobressaem são a arrogância e a presunção. Não adorar a Deus, mas querer ser adorado. Tais comportamentos podem lhe dar uma visão muito clara da natureza delas. Depois de ler as palavras de Deus, eu percebi que eu sempre corria atrás de posições elevadas para os outros me admirarem e idolatrarem. Eu queria um lugar no coração dos outros. Em essência, isso significava que eu queria ocupar o coração das pessoas. Eu estava competindo com Deus pelas pessoas. Minha natureza era tão arrogante. Paulo sempre se exaltava e testificava de si mesmo, fazendo com que os outros o admirassem e idolatrassem. Por isso ele disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso fez com que a maioria das pessoas o admirasse e adorasse. E seu lugar no coração das pessoas passou até a superar o do Senhor Jesus. Aquilo que eu fazia e buscava não me tornava idêntico a Paulo? Eu realmente estava na senda dos anticristos de resistir a Deus. Eu tinha repugnado Deus e as pessoas e merecia ser punido. Nos últimos dias, Deus expressa a verdade para purificar e salvar as pessoas. Mas depois de tantos anos de fé, eu não tinha feito nenhum esforço de buscar a verdade, nem pensado em buscar me transformar em alguém que obedecia e que adorava a Deus. Em vez disso, usava meu pensamento e minha energia para buscar status. Se continuasse assim, eu seria amaldiçoado e punido por Deus, como eu tinha sido tolo. Então, eu li nas palavras de Deus. As pessoas são seres criados que não têm nada digno do que se gabar.
Visto que são criaturas de Deus, vocês precisam desempenhar o dever de uma criatura. Não há outras exigências a vocês. É assim que vocês deveriam orar. Ó Deus, quer eu tenha status ou não, agora eu me entendo. Se meu status é alto, é por causa da tua elevação. E se é baixo, é por causa da tua ordenação. Tudo está em tuas mãos. Eu não tenho nenhuma escolha, nem nenhuma queixa. Tu ordenaste que eu nascesse neste país e em meio a este povo, e devo obedecer completamente a tua ordem, pois todas as coisas são como tu ordenas. Eu não penso em status. Afinal de contas, não passo de uma criatura. Se tu me colocares no poço sem fundo, no lago de fogo e enxofre, eu não passo de uma criatura. Se tu me usares, eu sou uma criatura. Se me aperfeiçoares, eu ainda sou uma criatura. Se não me aperfeiçoares, ainda te amarei, porque não passo de uma criatura. Não passo de uma criatura minúscula criada pelo Senhor da criação. Apenas uma entre todos os seres humanos criados. Foste tu que me criaste, e agora, mais uma vez, me colocaste em tuas mãos. Estou disposto a ser tua ferramenta e também o teu contraste. Porque tudo é o que tu ordenaste. Ninguém pode mudar isso. Todas as coisas e todos os acontecimentos estão em tuas mãos. Quando chegar a hora em que você não pensará mais em status, então você se libertará disso. Somente então você será capaz de buscar com confiança e ousadia. E somente então seu coração poderá se tornar livre de quaisquer restrições. Depois de ler as palavras de Deus, eu entendi que se alguém tem status elevado, Deus o elevou. E se tem status baixo, foi isso que Deus predestinou. No entanto, Ele trata as pessoas, e não importa onde Ele nos coloca. Sempre devemos nos submeter, cumprir bem o nosso dever e não reclamar. Essa é a coisa sensata a se fazer, e é o que um ser criado genuíno faz. Certo, certo. Quando entendi isso, tornei-me disposto a me submeter e praticar a verdade. E, a partir desse momento, eu me dediquei a ser o vigia. Fiquei atento para que os líderes e diáconos pudessem realizar sua reunião em paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Depois disso, o líder pediu que eu servisse como vigia algumas outras vezes. Porém, eu não pensei mais se isso era status elevado ou baixo, e me senti totalmente liberto e em paz. Ao longo desses anos, repetidas vezes Deus arranjou situações para me expor e usou suas palavras para me julgar e castigar, para que eu enxergasse o quão profunda era a minha corrupção por Satanás e o quão grande era o meu desejo de status. Também reconheci que status é algo que Satanás usa para manter as pessoas acorrentadas. Quanto mais você busca status, mais Satanás o prejudica e brinca com você, e mais você desobedece e resiste a Deus. Eu também vim a entender o que as pessoas deveriam buscar em sua fé em Deus a fim de serem salvas. Depois de ter tido um desejo tão forte de status e ambições tão grandes, o fato de eu poder mudar como mudei, de obedecer aos arranjos e orquestrações de Deus e cumprir meu dever com obediência, tudo isso se deve ao julgamento e ao castigo de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus fez esforços muito meticulosos por mim. E eu agradeço a Deus, Todo-Poderoso, do fundo do coração, por me salvar. Graças Graças a a Deus. Deus. Você O é julgamento salvação. e castigo de Deus são salvação para nós.